Estamos ao vivo, senhores. Uma boa noite a todos vocês que estão chegando aí e participando. Vão entrando, porque a gente vai começar mais um Conexão Imigrar. Você já teve o sentimento de ser pouco valorizado profissionalmente no Brasil? Já pensou o quanto poderia chegar mais longe, atingir salários maiores e vivenciar diferentes condições de trabalho se você exercesse a sua mesma função em um lugar como os Estados Unidos? Então preste atenção, porque o que eu vou te dizer pode ser muito importante para o futuro da sua carreira. Os Estados Unidos possuem programas de vistos específicos para estrangeiros que se destacam em sua área e querem atuar profissionalmente no país. Se você tem o desejo de viver e trabalhar legalmente na América do Norte, aproveitando um ambiente próspero e repleto de oportunidades, você precisa estar com a gente nos 3 encontros do Conexão Imigrar deste mês. Nessa temporada, nós da Imigrareua vamos explorar alternativas de programas de vistos específicos para profissionais com habilidades excepcionais, ou seja, pessoas com bagagem profissional robusta e que fazem a diferença por onde passam. Essa possibilidade abrange desde profissionais com graduação acadêmica no Brasil, até pessoas sem diploma, mas com mais de 10 anos de experiência na área de atuação. Vamos falar sobre a grande janela de oportunidade que está possibilitando neste exato momento que milhares de profissionais brasileiros e de várias outras partes do mundo tenham a oportunidade de aplicar para o Green Card americano, se beneficiando de uma grande vantagem, a isenção da necessidade de uma oferta formal de emprego. E se você não compreende o que isso significa, estamos falando da possibilidade de você se tornar um residente permanente nos Estados Unidos, passando na frente de diversas pessoas com processos de pleitos de vistos com a imigração. Isso porque processos que exploram o interesse nacional dos Estados Unidos podem possuir prioridade na análise e aprovação, além de estarem isentos da etapa de certificação laboral com o Departamento de Trabalho americano. Nessa temporada do Conexão Imigrar, você vai aprender como se beneficiar de programas e mecanismos utilizados pela imigração americana para atrair cada vez mais mão de obra que beneficie o desenvolvimento do país, independente da sua área de atuação ou do momento da sua carreira. E mesmo que você não tenha experiência, você aprenderá estratégias valiosas para desenvolver um perfil profissional que te permita se beneficiar dessa possibilidade no futuro. Embarque conosco em mais uma temporada e deixe a Imigrareua te guiar rumo ao seu objetivo de viver legalmente nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Conexão Imigrar. Mari Damasio já está aqui conosco hoje diretamente de Minas. A gente tem um tema bem legal hoje, né, Mari? Que é como utilizar suas habilidades profissionais para emigrar para os Estados Unidos. E muitas pessoas, Mari, querem saber o que eu posso fazer para construir o meu perfil de forma que eu me torne elegível e tenha chances de aprovação para eu receber o meu Green Card através das minhas habilidades. Então, é sobre isso que a Mari vai falar e muito mais, né, Mari? Boa noite para você, agora oficialmente, né? Oficialmente. Eu gosto de falar sobre conexão e explicar para as pessoas que participam, quero saber quem já está aqui há mais tempo, quem é novato, que é o seu ponto de conexão real com o sonho americano. E o que a gente está falando aqui é de viabilizar esse sonho, né? Não é um milagre, não é uma pílula que se toma e tudo se resolve, não é isso. É quais esforços você vai ser orientado a fazer para daqui a um tempo, quando o tempo passar, você ter uma colheita próspera para a sua história profissional e, por consequência disso, para a sua vida e para a da sua família, né? Eu tenho uma explicaçãozinha só, porque tem muita gente novata, e aqui a gente fala que é hora de desmistificar. Então, eu não quero ninguém com medo dos termos, pensando, meu Deus, avaliação de perfil, o que que é isso? Não, 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 Boa, desesperado. Mari. Não, na verdade é assim, ó. Talvez tudo que você foi ensinado até agora sobre os Estados Unidos partia de um ponto que não é o essencial, que é tudo que é externo a você. Então, quais são as oportunidades que existem? Quais são as coisas que as pessoas fizeram? Quais são os caminhos que as outras pessoas traçaram? Enquanto, na verdade, ao longo dessas 6 temporadas, em tudo que a gente desenvolve aqui dentro, a gente vem tentando explicar para as pessoas que o ponto começa, o plano, o sonho começa com você. Então, quando a gente fala sobre avaliação de perfil, é para que você olhe para o seu perfil profissional atual e entenda se ele já te dá a possibilidade de alcançar o seu green card sem necessidade de um empregador. Eu falo para muita gente que vocês ficam com medo do não, né? Nossa, se eu mandar e receber um não, você só está olhando em qual ponto da jornada você está. Será que faltam 2 passos, 3 passos, 10? Será que eu tenho que contratar um personal trainer para me ajudar nessa corrida? Será que eu vou dar conta de fazer a corrida sozinho? É simplesmente entender em que parte da caminhada que você está, para que você use os melhores recursos de tempo, de dinheiro, tudo aquilo que envolver esse projeto. Porque muitas vezes você está tentando começar lá de trás, sendo que você já percorreu um caminho grandão.
tá? Então, para vocês que são novatos aqui, toda vez que a gente falar sobre avaliação de perfil, e a gente vai estimular vocês muito a fazer essa avaliação de perfil, que é para você entender qual que é a sua distância hoje em dia para um green card, e para um green card na melhor situação possível, aquele que você não depende de ninguém. A gente está falando de uma avaliação que é gratuita, a gente está falando de uma avaliação que é feita rapidinha, e uma avaliação que tem o aval de uma advogada de imigração, que é a única profissional licenciada, né, Isso é muito importante. autorizada, seja doutora Lívia ou qualquer outro advogado de imigração licenciado, a dar esse parecer. Então, assim, aqui a gente vai falar muito sobre coisas gerais, mas nem eu nem Oliver temos essa capacidade técnica de dar esse aval. Por isso que a gente tem a figura da doutora Lívia sempre por trás de toda essa estratégia, certo? Existe um documento que todo imigrante precisa perseguir. E aí pode ser que você não chegue apto a esse documento num primeiro momento, mas não existe imigrante estratégico que não sabe como ele vai chegar no green card dele. Quanto tempo ele vai demorar para chegar no green card dele? Marina, exato, sei cada minuto, segundo, quantos dias? Eu queria, mas não, né? Mas a gente vai ter um plano. Por quê? Um imigrante sem acesso ao green card, ele não tem acesso a várias coisas importantes nos Estados Unidos. Então, assim, sabe aquela história que há muito tempo você escutou? Quem está aqui que é minha prima, o povo que a gente sempre vê aqui que é de Minas, e a gente vê o povo lá de Valadares falando, ah, peguei minhas coisas e fui. Gente, isso não existe. Isso existiu durante um tempo, isso era um tipo de mentalidade, mas agora a gente está falando de um mundo que é completamente diferente. E nem aquelas pessoas pensam daquele jeito mais. A gente está falando de você conseguir identificar dentro da sua trajetória profissional, qual que é a sua forma de contribuir, beleza? E aí eu queria que, se tivesse alguém corajoso aqui, que me falasse o que que é uma habilidade. Quando eu falo para você assim, ah, você tem uma habilidade profissional, o que que vem na sua cabeça? A Renata falou que até hoje acha que não tem nada a oferecer, só o marido. A Keila falou, sempre penso assim, sou formada como gerente de saúde, mas nunca tive oportunidade. A Rosângela que falou, eu pensava não ter chances como contadora, além da idade já um pouco avançada. Maria, é uma dor, né, do pessoal, essa questão da idade, né? 45 anos a Rosângela tem, ela falou que a idade dela é avançada, Mari. Oh, Senhor amado. Mas, ó, uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, tem duas amarras que a gente vai ter que abandonar. Você não é o seu cargo e você não é o seu diploma. Eu estou, inclusive, falando que você pode não ter um determinado diploma, né? Você pode ter uma certificação, um tecnólogo e ter um tempão de experiência. Então, assim, você não é isso. Você adquire habilidades através disso aqui. Isso são fontes de conhecimento. Guarda isso aí. E a segunda coisa que eu quero que vocês pensem que a gente vai abandonar, isso faz parte do mercado brasileiro, não faz parte do mercado americano, são as suas informações pessoais. A sua idade não conta, o seu estado civil não conta, o seu gênero não conta, a sua preferência política não conta, a sua preferência religiosa não conta. Tudo aquilo que for da categoria pessoal, que foge do seu eu profissional, não vai nem contar, não vai nem aparecer no seu material profissional. Então, assim, quando eu estou falando de um visto e de um caminho em que eu exijo que a pessoa tenha muito tempo de experiência, como que eu vou exigir que essa pessoa não tenha anos de vida? Como que eu vou exigir que um adolescente, um jovem de 20 anos tenha uma carreira robusta? Se ele tem 20 anos. Então, na verdade, quando a gente traz essa dor da idade, a gente está pensando de maneira preconceituosa, que é o que acontece no Brasil, né? Aqui não tem disso, não pode contratar grávida, não pode, não existe isso dentro do mercado americano, não, tá? Isso aí são discriminações, e aí eu não estou falando no sentido de pejorativo, mas são comportamentos de outro mercado. Quando a gente se apresenta profissionalmente no Brasil, a gente fala, sou tal coisa, sou advogado, sou fisioterapeuta, sou contadora, sou não sei o quê, né? O americano, quando se apresenta, ele fala os resultados que ele tem, sabe? Ele fala, eu sou advogado da área tal, já ganhei tantos casos, já, assim, né, de forma lúdica, que claro que eu estou trazendo, Uhum. mas nunca existe uma descrição do que eu faço, e sim a propaganda do resultado que eu gero. E Uhum. isso aí é uma mentalidade que a gente não tem, essa dificuldade que você tem aí, essa insegurança, que é super válida, é porque é um pensamento que você não tem. Se eu te fizer uma pergunta que é, quais foram, nos últimos 6 meses, seus resultados mais relevantes, sem pestanejar, você sabe me responder?
E assim, não é Pega de porque, surpresa. nossa, então eu tô mal. Não, é porque a gente não é estimulado no Brasil a É ter esse tipo de cultural, né, raciocínio, Mari? É uma né? cultura Exato, profissional, cultura do mercado profissional no Brasil, né? Olha para você ver, a Mara, exato. ela falou assim: acho que os Estados Unidos não precisa de uma professora de língua portuguesa. Que é um outro erro, Mara, porque que tipo de É, professora de português você é, né? Porque existem exato. várias e você pode ser uma diferente. Vamos lá, vamos pensar de forma bem básica e simples aqui. Os Estados Unidos, nos últimos 5 anos ou 10 anos, as pesquisas realmente ficaram mais fortes nisso recentemente, tem assim identificado um número crescente de alunos, de crianças com autismo. Então, eles já Uhum. estão prevendo um problema para ser resolvido no futuro. Como é que a gente vai lidar com uma população crescente de crianças diagnosticadas como autistas? Isso demanda diversas questões aí, como, por exemplo, um tratamento especial durante a educação. Você falou que você é uma professora de português. Você sabia que a comunidade brasileira cresce vertiginosamente em diversos lugares aqui e existem projeções, por exemplo, da necessidade de pessoas que falem português no futuro, porque a Educadores. população vai Uhum. crescer. Então, É, assim, é tudo uma questão de você sentar com alguém que possa te direcionar para o caminho que você deve seguir. Mas não duvidem é. de vocês, pessoal. Acreditem quando a Mari está Não, falando isso. Não duvidem de vocês, porque é um equívoco, né, Mari? exato. E é abrir seu leque, tá? Primeiro de tudo, é a gente entender que existe um caminho chamado exceptional abilities, tá? Habilidades excepcionais. No português e na cultura brasileira, quando a gente escuta isso, a primeira coisa que a gente pensa é: não sou eu. Eu não faço nada de excepcional. Eu não faço nada diferente do que esperavam de mim, né? Aí quando você conversa com um profissional com 10 anos de carreira, 12 anos de carreira, 15 anos de carreira, e vai ver na construção desse profissional a curva de conhecimento que ele adquiriu, a experiência prática, o nível de repetição, o olhar crítico em relação às situações, os problemas que ele resolveu. Aí você vai mostrando para ele que, olha, você faz coisa excepcional sim, só que você acostumou, né? Acostumou porque está dentro da sua área, acostumou porque faz parte do seu dia a dia, e acostumou porque você não teve o direcionamento estratégico da sua carreira de mapear as coisas diferentes que você faz. O que que a gente precisa entender? O que que são exceptional abilities? Quando a gente fala dessa vertente, ela é interessante porque a gente sempre vê falado EB2NW. E aí, EB2NW tem categoria que precisa do mestrado, mas tem uma categoria que não. E é essa que a gente vai explorar agora. Então, lá atrás, nas outras temporadas, nós falamos muito do diploma e falamos muito, inclusive, sobre o mestrado. Porque quando você faz um mestrado nos Estados Unidos, por exemplo, que também é uma coisa que a gente pensa que é muito fora do comum, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo, e também a gente já explicou para vocês que não, mas ele não exige o tempo de carreira, mas tem uma outra categoria que vai aproveitar todo o seu tempo de carreira. E é essa categoria que a gente chama de exceptional abilities. Só que como que eu posso saber se uma habilidade é excepcional se eu não sei o que é uma habilidade? E eu quero que vocês entendam o seguinte: toda vez que eu, doutora Lívia, ou qualquer pessoa dessa área, falar sobre habilidades, a gente está falando de três coisas que você foi adquirindo aqui. E aí uma ficou errada, mas eu vou trocar. Que é você na sua área ter um conhecimento, desse conhecimento adquirir uma prática e dessa prática ter repetição. E aí, quando vocês falam comigo que, Mari, mas eu tô velho, não tem como ter repetição sem o tempo passar. Então, eu tive lá um estudo, vamos supor que eu fiz um técnico mecânico, e aí adquiri um tanto de conhecimento em relação a essa área. Desenvolvi minha carreira, eu tenho 10 anos de prática, ou seja, eu tenho 10 anos de repetição. Tem problema que uma pessoa que acabou de adquirir aquele conhecimento vai olhar, vai ficar louco, e na sua cabeça vai pensar, isso aqui resolve de 5 jeitos diferentes. Por quê? Você tem o conhecimento, você tem a prática, você tem a repetição. Então, quando que a gente tem uma habilidade? Quando a gente tem esse conjunto. E é um conjunto que ele fica bambo. Não adianta eu ter só o conhecimento teórico se eu não tenho a prática. Não adianta eu ter a prática só uma vez. Então, quando a gente falar sou advogado e tenho tantos anos, sou policial, tenho tantos anos, sou enfermeiro, tenho tantos anos de carreira. Eu quero que vocês, aos poucos, vão condensando na sua cabeça assim, olha, em algum momento eu adquiri um conhecimento, eu fui colocando esse conhecimento em prática, e eu fui gerando repetição ao ponto de, hoje em dia, conseguir ser muito bom nessa área. Alguém quer que eu fale especificamente da sua área? Cara, tem várias opções que eu não sei qual que eu pego aqui.
Eu vi um aqui, ó, vou pegar de agricultura. Vou pegar esse porque geralmente são áreas e são possibilidades de carreira que elas são amplas. Então eu tenho aquela pessoa que faz lá um bacharelado de agronomia, de zootecnia, coisas assim. E eu tenho aquela pessoa que foi criada dentro de uma fazenda e que vai conseguir saber todas as possibilidades de fazer um agronegócio rodar, né, da melhor forma possível, de forma empírica, né? Adquiriu um conhecimento, teve essa prática e continua ali na repetição. Quando a gente fala, por exemplo, dessa área, hoje em dia, uma das coisas que mais se destaca no cenário internacional é como que você produz mais com menor quantidade de desperdício. Como que você usa a mesma terra ou deixa aquele terreno fértil da mesma forma, né? Sem precisar recorrer ali a alternativas que façam mal à saúde da próxima parte da cadeia. Então, assim, não é sobre ser o agricultor, é o que você desenvolveu ao longo desse trabalho que hoje em dia faz com que você olhe para trás e pense, mas eu faço isso aqui melhor do que um concorrente, do que o meu vizinho, do que o outro stakeholder que eu tenha, né? Então, assim, mais uma vez, a maior parte das respostas está no seu dia a dia. Você vai precisar olhar um pouquinho para ela. Eu vejo muito uma confusão sobre, eu tenho que ter uns requisitos. Eu tenho que ter um curso, eu tenho que ter uma licença, eu tenho que ter carta de recomendação, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Beleza, você tem. Mas você pode ter isso tudo e não provar que você é interesse nacional. Exatamente porque você está muito preocupado com a parte documental, né? Mas você está pouco preocupado com a parte da qualidade. Corretor de seguros e bancário. O que que te diferencia? Qual que é o impacto do seu trabalho na comunidade que você atua? Você já ajudou, por exemplo, a sua comunidade a melhorar algum índice por causa da venda dos seus seguros? Qual que é a proporção dos seus clientes que têm acesso ao que o seguro permite ou não? Você otimiza os seus processos? Você vende de forma mais eficiente? Será que você vende melhor que outros corretores? Você tem uma metodologia para que isso seja feito de forma mais eficiente? Quantas ligações você precisa para conseguir vender o seu seguro? Você melhorou ao longo do tempo? Você antes gastava 3 encontros, agora você gasta um, porque você conseguiu ser mais eloquente, entendeu? Então, assim, não é sobre o que você faz, como você faz e qual o ganho de fazer dessa forma. Faz Eu acho que sentido isso já aqui? até responde a algumas perguntas, né? Tem muita gente perguntando, eu sou formado na área X, mas eu não tenho a experiência. E aí vem de novo o que a Mari está falando. Não é só sobre no que você é formado, é sobre o que você fez com essa formação, né? Então, tem que casar tudo. É sim preciso a experiência na área que você se formou, tanto é que a doutora Lívia sempre explica, né? Quando ela vai te classificar dentro do critério de Advanced Degree, se a gente está falando de alguém que não tem, por exemplo, mestrado, ela sempre diz, são graduação, bacharelado, mais 5 anos progressivos de experiência na área. Então, precisa realmente estar na área. Agora, eu sei que a Mari falando assim, talvez na sua cabeça comece a borbulhar e você pense, poxa, mas eu não estou conseguindo pensar alguma coisa que eu tenha feito. Mas você tem sim coisas que você fez. E além do escritório de imigração, no caso a doutora Lívia, te ajudar a identificar isso, é legal porque o time dela vai sempre estar pensando em como potencializar o seu perfil. Então, o que que dá para a gente fazer para melhorar ainda mais o seu perfil? Será que a gente pode te associar a alguma associação profissional? Será que dá, por exemplo, a gente estava falando agora do rapaz da agricultura, né? Cara, o Brasil é um fenômeno da agricultura, né? A gente tem, acho que é a Embrapa, se eu não me engano, é um órgão que desenvolve sistemas de agricultura próprios do nosso país. Será que não dá para fazer um curso nessa área, propor alguma coisa que de repente agregue para o que os Estados Unidos espere, que traga benefícios de interesse nacional? Porque quando a gente está falando de um Exato. processo, pessoal, esse processo vai demorar entre 3 e 6 meses para ser montado, tá? Então, você começou o processo, existe um tempo para você traduzir as cartas que você vai ter que ir atrás dos profissionais que trabalhou com você, para você conseguir todos os diplomas que você fez, para você conseguir uma carta de um expert da sua área que vai atestar que aqui nos Estados Unidos aquilo que você faz no Brasil tem valor, tem interesse, toda a questão da equiparação do Academic Evaluation, por exemplo. Enfim, tem um processo ali onde vai se demorar alguns meses. E nesse período, por exemplo, existem coisas que você pode fazer para construir ainda mais o seu perfil. E aí é um time de Exato. especialistas que vai fazer isso te auxiliando. E outra coisa, assim, se nesse momento a doutora Lívia falar assim, olha, infelizmente eu acho que ainda falta tal coisa, ela só está te dando um passinho a mais para você fazer.
né? Eu vou só pegar o caso do Marcos aqui, que me chamou muita atenção, porque eu acho que vocês estão pegando o raciocínio, eu vou ficando empolgada. Que é aqui, ó. Marcos Carvalho, boa noite. Sou bacharel em administração. Meu foco maior, trabalho há 20 anos na área de transporte. Dentro dessa, faço que seja mais sustentável o meu serviço. É isso! Faz como? Né? Num mundo em que tudo hoje em dia tem que ser sustentável, o que você fez de diferente na sua operação que tornou ela mais sustentável? Será que outras operações e outras empresas, será que a própria comunidade americana também não pode adotar uma estratégia simples? Não precisa ser Santos Dumont criar um avião. Não, às vezes são pequenas melhorias que no nosso ambiente brasileiro acontecem muito, porque a gente lida com Uhum. recursos escassos, a gente lida com problemas, a gente lida com falta de Boa. tudo, né? E aí, de repente, você chega nos Estados Unidos que não tem falta de nada e fala assim: olha, seu processo é 10 vezes mais caro, porque lá onde eu não tenho recurso, eu faço Uhum. numa produtividade muito maior, 10 vezes mais barato. Entendeu? Por que que a gente não usa as experiências que a gente teve, né, adquiriu ao longo desses 20 anos da sua carreira, para falar assim: olha, talvez o que você poderia mudar na sua rotina ia favorecer a sua frota em tantos minutos. Transforma isso em diesel, transforma isso no ano, vira uma economia gigantesca. Então, o que está faltando é só o pensamento estratégico sobre aquilo que você faz, tá? O Kleber Silva, profissional na área de segurança de trabalho há mais de 10 anos, com participação em grandes projetos industriais. Então, ele falou que ele participou de muitos grandes projetos industriais. Quantas pessoas o Isso, Kleber Silva não tem para referenciar aquilo que foi feito e os ganhos que se teve com esses projetos que ele participou? Ele também colocou a mão lá. isso. Então, é mérito dele, ele pode Exato. usar isso, né? Mário, mas se eu sou um profissional desse, eu tenho tanto tempo de carreira, eu não posso conseguir um empregador? Pode, você pode fazer como você quiser. Só que a gente está falando ao longo de todas as temporadas que existe uma possibilidade de você não precisar de um empregador. Isso vai te dar uma flexibilidade maior no mercado, isso vai te dar uma liberdade maior de atuar da forma com que você quiser, no salário que você quiser, no lugar que você quiser, sem estar dependendo de uma pessoa, né? E isso vai diminuir seu tempo, porque a fila de processos que tem empregador tem uma etapa, que é a Labor Certification, que eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas que leva pelo menos 2 anos a mais. Então, a gente está falando assim, de te dar a oportunidade de fazer as coisas de uma forma mais eficiente, com maiores acessos, maiores liberdades, num tempo menor. Lembrando que estamos falando dos Estados Unidos, tempo é dinheiro. É um tempo em que o dinheiro passa a entrar no seu bolso, você começa a recuperar, né, o investimento que você fez, fica mais tranquilo, vai ficando estabilizado, vai criando recurso financeiro para os próximos passos. Então, assim, é um mundo que, se você já tiver a oportunidade de passar por isso, por que não passar, né? Quando a gente fala dos requisitos, e não tem como eu falar desse tema sem falar desses 6 requisitos, eu quero que vocês saibam que eles existem. Porque se a gente entrar no site da USCIS, que é da imigração, eles vão estar lá. Mas a parte mais importante é essa de baixo, que não é só sobre atender os requisitos. Os requisitos, quando a gente fala, tem gente que fala que é de 3 a 7, tem gente que fala que é de 3 a 6. Eu juntei os 6 e os 7 em um só, para ficar menos, que eu fiquei com medo de assustar vocês. Mas um primeiro requisito poderia ser ter um diploma. Poderia ser um diploma de bacharel, poderia ser um tecnólogo, poderia ser um certificado profissional, alguma coisa que mostre que você tem conhecimento teórico sobre aquele campo que você atua. Um segundo seria comprovantes e cartas que comprovam esses 10 anos de experiência. Mária, eu sei lá cadê esses meus empregadores, eu não isso, eu não aquilo, não sei o quê. Tem várias formas de produzir essas evidências. Não se preocupem com isso aqui agora. A doutora Lívia também tem estratégias para isso. E essa parte, principalmente, é uma parte em que a qualidade conta mais que a quantidade. Então, assim, Mari, eu consegui uma carta, mas é uma carta fenomenal. Tem tudo a ver com a estratégia que a gente fez, isso e aquilo. Beleza? É melhor do que ter 3 falando, dando um tapinho nas costas, falando que você é uma pessoa legal. Beleza? Terceiro, você estar numa profissão que te exige uma licença ou uma autorização. Então, eu sou um médico e eu tenho lá meu CRM. Eu sou um engenheiro e tenho CREA, e por aí vai, né? Mari, se eu não tenho, você tem 2 opções. Ou você corre atrás de ter e favorece o seu perfil, fortalece o seu perfil, porque a gente pode construir o seu perfil, ou você pega as outras provas mais fortes, certo?
Outra coisa vai ser a evidência de remuneração acima da média. Isso também a doutora Olivia já falou aqui, geralmente a gente traz na última reunião. Como que eu comprovo isso? Onde que eu vou ver isso? Tem diversas formas que isso seja feito, mas é uma forma de mostrar que você não estagnou. Porque um profissional que estagna, ele entra há 20 anos numa posição, passa 20 anos ele está lá na mesma coisa. A única coisa que mudou na vida dele foi a inflação, né? Quando a gente mostra que esse profissional teve ganhos acima da média e ele tem uma remuneração acima do mercado, está dizendo que o mercado, que é a parte mais difícil de tudo, se disponibilizou a remunerá-lo. Então quer dizer que ele faz alguma coisa por isso, certo? Quinto, ter um registro em associação, que a gente até já falou isso hoje. Talvez você não tivesse um registro até hoje, mas você pode fazer um registro, inclusive em associações dos Estados Unidos, para já se familiarizar, já criar networking, já ir criando ali um tanto de coisa que pode favorecer sua carreira a longo prazo. Não é só seu pleito, mas sua carreira, né? Estou olhando para a sua vida. E o último são os documentos que comprovem esse reconhecimento. Atender aos requisitos é a prova de marcar. Então, poxa, me pediram 6 coisas. Eu tenho 3, mas essas 3 são substanciais. 3. Elas são substanciais suficiente para um projeto de qualidade, para uma defesa de qualidade. Tudo bem? Não tem problema ser 3. Marina, eu consegui 6. Ui, mas são 6 capenga. Nem eu estou acreditando no que é que tem. Então, é melhor dar um passinho para trás, fortalecer o seu perfil, ao invés de dar um tiro no escuro, fazer um investimento alto, porque é um investimento alto não só financeiramente, quanto emocionalmente, de tempo e tudo mais, do que lá na frente você sabe que o negócio vai capengar. E aí, nesse ponto, graças a Deus, tanto eu quanto o Oliver, a gente fica muito tranquilo, porque a doutora Lívia, ela trabalha muito com essa questão de fortalecimento do seu perfil. A doutora Lívia, ela é muito ética, de que ela prefere te dar um não para que você melhore e tenha aumentado as suas chances, do que falar o que você quer ouvir lá na frente e falar, que pena, né? A vida não era minha, o problema não era meu, e aí eu fiz o que deu com o que você me deu. Não, você não vai escutar falar isso. Se esse pessoal conhecesse a doutora Lívia pessoalmente, né, e soubesse o quanto ela... às vezes, quando vai protocolar processo, ela fica tão... Eu já tive a oportunidade de jantar com ela numa noite de protocolo de processo, ela fica assim, tensa, porque ela vibra junto, né? Tá? Ela coloca a alma ali naquele pleito, porque ela sabe da importância da aprovação e ela sabe da pressão também, né? A doutora Lívia nunca teve um caso negado, então cada caso novo para ela é uma pressão de eu preciso manter essa estatística de não ter um caso negado, porque é mais um cliente que vai ficar feliz. O Alonso E eu acho comentou que é aqui. isso, assim, pra te falar a verdade. Eu acho que uma das coisas que diferencia muito, tanto a Imigrar quanto a Live Law Firm, é no sentido de cada caso é uma vida. Cada vida é uma expectativa, é uma Sem família. dúvida. Às vezes é o investimento da pessoa da vida inteira. Então, assim, é uma responsabilidade muito compartilhada. E quando é Entendeu? É de por isso que, imigrante assim, para imigrante, essa dor ela é conhecida, é, né, Omari? A doutora Lívia já passou por esse processo, ela sabe da importância de uma aprovação, ela sabe como muda uma vida, assim como você também. Nós todos sabemos da dor que é você ficar ali pensando, cara, eu quero sair do Brasil, eu quero construir uma vida melhor, mas eu tenho uma barreira, um murinho aqui, chamado processo imigratório que eu preciso transpor. E tem gente aqui se exato. propondo a me ajudar. Enfim, é uma dor que vocês podem ter certeza que todo o time da Imigraeua, a doutora Lívia Leite, tem e sabe, é um processo que tem que ser levado a sério do início ao fim para que a gente maximize sempre as chances de manter essas estatísticas tão boas que a doutora Lívia tem tido, né? O Alonso comentou aqui, hoje eu atuo na área de recuperação de veículo com pequenas batidas e faço desamassamento de 10 carros por dia, evitando assim que o veículo entre em processo de repintura, né, e lanternagem. Dessa forma, eu contribuo inclusive para o meio ambiente e baixo custos, né? Eu acho que ele tá na lógica corretíssima. Inclusive, Alonso, só para Aí, você saber, gostei. tem gente Gostei. que Acho que eu ouve o vou dar esse dever de Alonso, casa. tem Vou gente dar esse que lê dever de aqui casa para todo mundo que está aqui. o que o Alonso falou e pensa assim, ah, mas pelo amor de Deus, o cara, ele faz martelinho de ouro, como ele vai ser defendido para um visto de interesse nacional? Pessoal, eu conheço o martelinho de ouro aprovado em EB2NW, tá? Só para vocês saberem. Então, assim, a Mari já falou isso várias vezes, eu vou repetir, não é sobre, né, no que você é formado, é sobre o profissional que você é, sobre como você se defende. É como eu sempre digo, um chocolate ele pode ser vendido como um simples chocolate ou ele pode ser um chocolate gourmet. E é você que decide como é Exato. que você quer fazer a apresentação dele. Você pode enrolar ele num papel de alumínio, ou você pode colocar uma embalagem toda bonita numa caixa com uma flor em cima e vender ele 20 vezes mais caro.
depende de você. Não apenas a sua história, mas como você vende a sua história. Isso é muito importante. Como as pessoas que estão ao seu redor, que trabalharam com você, vão te vender também. Os Estados Unidos valoriza muito isso, cartas de recomendação. O que as pessoas estão dizendo sobre essa pessoa? Várias perguntas aqui, Mara, antes de você dar continuidade. O André está perguntando se o visto de trabalho é um visto de trabalho ou green card. André, quando a gente está falando dessa opção aqui de você ser defendido como um profissional de interesse nacional, através do visto EB2NW, National Interest Waiver, a gente está falando de um visto de trabalho que te dá direito de pedir o green card. Então, ele é um visto de trabalho permanente, tá? Então, você pode trabalhar pelo tempo que você quiser nos Estados Unidos. Porém, ele te abre essa oportunidade de pedir o seu green card, e é isso que vai acontecer. Você vai vir com o seu green card para os Estados Unidos. Se você aplicar daqui, vai ser um processo um pouco diferente, chamado ajuste de status, mas no final das contas é a mesma coisa. Você vai receber o seu green card americano, ou seja, a sua autorização de residência permanente nos Estados Unidos, com validade de 10 anos, renováveis por tempo aí, pelo tempo que você quiser. Quantas vezes você quiser renovar, sendo que depois de 5 anos como residente permanente nos Estados Unidos, nesse caso aqui, você teria o direito de pedir a sua cidadania americana. E aí, o que muda, Oliver? Muda algumas poucas coisas, tá? Você pode votar, por exemplo. Você pode começar a participar da votação aqui nos Estados Unidos, né? Para as eleições. Você pode sair dos Estados Unidos, ficar quanto tempo você quiser fora dos Estados Unidos e voltar. Você pode participar de processos seletivos em áreas do governo, da CIA. Você pode trabalhar na CIA se você quiser. Vamos lá. Na minha área, direito tributário, atuo 99% com empresas, o Rony falou. Fora isso, sou técnico em publicidade e propaganda, formado em 96. Não tenho inglês, não consigo visualizar nenhum caminho. Pois é, Rony, por isso que você tem que falar com a doutora Lívia, porque ela vai conseguir visualizar isso para você. Cara, direito tributário, tá? Isso aí tá bombando aqui nos Estados Unidos. O que a gente tem aí de pessoas que são brasileiros empreendendo aqui, que não compreendem, né, toda a complexidade dos acordos tributários que existem entre Estados Unidos e Brasil, como é que você faz com essa questão de patrimônio que está no Brasil? Enfim, conheço muita gente aprovada em EB2NW, tanto contadores quanto advogados especialistas em direito tributário. Então, vale a pena você fazer o processo de avaliação com a doutora Lívia, e aí ela vai dizer para você o que dá para ser feito no seu caso ou não, se essa sua experiência com publicidade e propaganda de alguma forma pode ser linkada com o que você faz hoje, ou se não, tem que descartar essa experiência. É ela quem vai dizer isso, ela quem pode fazer essa análise. Teve contadores também perguntando, dizendo que porque são contadores não acreditam que existe possibilidade. Pelo contrário, vocês estão muito, mas muito equivocados. Existe, inclusive, escassez de contadores aqui nos Estados Unidos, tá, senhores? Então, vocês que são contadores, possuem a experiência, é isso aí. Façam a avaliação com a doutora Lívia. Mari, tem alguma boa pergunta aí que você quer destacar? As habilidades que você adquire como contador permitem que você trabalhe em várias frentes. Tem muito contador que também trabalha na área financeira. Tem muito contador que trabalha na área de compliance. Tem muito contador que trabalha na área de contratos. Enfim, vocês estão, mais uma vez, fechando o leque de vocês na descrição do seu cargo, né? É na sua conhecimento, prática e repetição. Mari, como é o mercado para dentistas nos Estados Unidos? Fenomenal! É um mercado em que esse profissional é extremamente valorizado. Você tem chances de aplicar, né? Tanto como profissional que vai prestar um serviço, como empreendedor. A gente também já discutiu isso aqui nas outras temporadas, quando que é um professional plan e quando que é um business plan. Mas, mais uma vez, não é sobre ser dentista. Que dentista você é? O que você faz de diferente? Dentistas, por exemplo, falta dentista aqui. Em diversos estados nos Estados Unidos, eles não conseguem formar o suficiente. E isso, assim, a gente vê na rua. Não é tão fácil, assim, você encontrar o serviço de dentistas. E porque a demanda é alta e a oferta é pouca, os custos são altos. Então, só de estar vindo para cá, você está aumentando a oferta e reduzindo o preço para a população. Então, você está facilitando o acesso da população a serviços de higiene bucal. O Marcelo Souza disse: sou mecânico de aeronaves com mais de 10 anos de experiência, com possibilidade de revalidar minha certificação para o FAA. Mecânico de aeronaves eu conheço muitos, assim, acho que pelo menos uns 5 ou 6, talvez, que eu já vi aprovados no EB2NW, tá? O Marcelo, preenche o formulário também. Excelente perfil, tem mais de 10 anos de experiência, né? Show de bola. Com certeza é um mercado que dá para explorar muito essa questão do interesse nacional aqui nos Estados Unidos. A gente teve também remunerado. Super bem remunerado, né, Mara? A gente está falando de mais de $100 mil, possivelmente, né? De salário por ano. O Fernando falou: tenho 9 anos de experiência em tecnologia, mas não tenho um curso superior. Fernando, isso é interessante, porque eu conheço também, eu diria, pelo menos 5 pessoas que foram aprovadas no visto EB2NW, que é, no caso, que a gente está conversando aqui hoje, sem formação acadêmica na área de tecnologia também. O ponto é que a linguagem da programação é uma linguagem universal.
E é sabido que muitas pessoas que estão nesse mercado, esse é um mercado que se desenvolveu nos últimos 20 anos, né? Então não é tão comum assim, aliás, não é incomum ver pessoas que não são formadas na área, mas que trabalham na área porque são autodidatas, estudaram por conta própria. Isso não é um impeditivo de você ter o seu visto aprovado. Você falou que tem 9 anos de experiência. Eu, se fosse você, preencheria o formulário, conversaria com a doutora Lívia para ver o que ela vai te dizer. Será que ela te sugere esperar mais um aninho para você aplicar o processo, para você completar os 10 anos e preencher esse requisito do Exceptional Ability, já que você não vai estar dentro do Advanced Degree? Eu acho que você tem Será que faz um chances, deveria curso? preencher sim o formulário. Será que ela vai te pedir para fazer algum curso, fazer algum tipo de certificação? Mas eu não tenho dúvida de que, primeiro, o seu mercado ele é pujante aqui nos Estados Unidos, então a gente teve aí um crescimento assustador nas últimas 2 décadas dessa questão de tecnologia, principalmente agora que a gente está sendo impulsionado aí, né, pela inteligência artificial. Então, o avanço nesse mercado ele é ainda mais rápido, a demanda por profissionais é ainda maior e realmente não se tem aqui nos Estados Unidos profissionais suficiente. Com base em que eu digo isso? Com base em São Francisco, que eu acabei de passar, e você vê um monte de gente que é indiano, que está lá trabalhando na área de tecnologia, porque os Estados Unidos não têm profissionais suficientes para trabalharem ali nessa área. Exato. Eu vi aqui o da Juliana Castilho, eu gosto de trazer essa parte porque geralmente a gente fica meio perdido, né? Formada em comunicação social, publicidade e propaganda, com mais de 10 anos de experiência na área de broadcast, transmissão e produção em TV. A gente está falando de uma das maiores indústrias de comunicação do mundo. Então, mais uma vez, não é sobre a sua área ela tem um potencial de crescimento gigantesco, são as habilidades que você desenvolveu dentro dessa carreira de mais de 10 anos, dentro disso aí, como que esse potencial pode favorecer o interesse nacional dos Estados Unidos. E aí, assim, ó, eu preciso terminar essa noite com o feedback de vocês, com a percepção de vocês de que, assim, saímos dessa reunião com vocês entendendo que existe possibilidade para suas habilidades profissionais. Se essa possibilidade ela não está pronta nesse exato momento, a gente consegue construir essa estratégia para que você possa, sim, através das suas habilidades profissionais, viver o seu sonho americano. E aí, continuando aqui para a gente encerrar, o pessoal agradecendo, o Alessandro falou, valeu, Oliver, ficou tudo muito claro, a Creuza falou que acrescentou bastante, foi muito bom, Luciana, como sempre, a reunião foi ótima, informações de qualidade sempre. Bom, só elogios aqui. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, nossa, bombou a audiência hoje, tinha bastante gente, eu fiquei muito feliz de tê-los aqui conosco. Na próxima terça-feira, como eu falei, a Letícia vem com a gente, então se você tem dúvidas sobre quanto custa o processo de Green Card, quais são as taxas inclusas, as diferenças de aplicar do Brasil, de aplicar daqui, o que é mais caro, o que é mais barato, compensa fazer do Brasil, compensa fazer daqui, vocês vão ouvir isso da boca de alguém que trabalha no time comercial da Level Firm e de alguém que fez o processo de EB2, mora hoje aqui nos Estados Unidos e pode compartilhar muitos conhecimentos aí com vocês. Muito obrigado, até a próxima, uma boa noite a todos e um bom resto de semana. Um abraço, tchau, tchau.